Boa noite, eu sou o Lúcio Oliveira e a gente está aqui hoje para falar de um assunto muito estratégico, muito importante. Vou me apresentar rapidinho também. Eu sou especialista em pessoas e negócios, empresas. Já atuei em muitas áreas aí, como vocês podem ver dentro aqui do meu Instagram. A gente tem aí bastante experiência, principalmente nessa área que a gente vai falar hoje, do turismo. E nos últimos anos passei aí boa parte trabalhando nesse segmento. E a gente vai trabalhar hoje com um parceiro de muito tempo, que trabalhamos juntos, trabalhamos em projetos conjuntos dentro de uma empresa, fizemos negócios juntos, enfim. É um especialista na área de tecnologia, Júlio Oliveira, que vai se apresentar já já. Antes disso, eu quero falar de duas novidades que a gente vai falar agora e no final a gente vai dar uma grande condição especial para isso. Essa live é parte de outros processos. A gente já teve a primeira live com o Fernando, presidente da ABAV São Paulo e fundador da Connect Travel. Foi um sucesso a live. A gente está hoje com o Júlio e a semana que vem a gente vai estar com o Gervásio Tanabe, o presidente da Abracorp. E isso tudo faz parte do que a gente chama do projeto de gestão financeira para agências de viagem. Então é muito importante você, agente de viagem, que está aqui comigo, você que é também até de outro segmento. Semana passada aconteceu uma coisa interessante, quando a gente viu pessoas de outros segmentos ouvindo e se interessando pela área de finanças, né? Finanças é uma base estratégica para qualquer tipo de negócio. Bom, a gente vai soltar aí no final um grande cupom de desconto para os primeiros 30 que entrarem até sexta-feira e fecharem negócio com a gente. A nossa turma começa no dia 31 de agosto. Bom, agora eu quero apresentar meu amigo, meu parceiro, Júlio Oliveira. Júlio, por favor, se apresenta, fala um pouquinho da tua experiência dentro do segmento, dentro da tecnologia. Fique à vontade, amigo. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Júlio, como o Lúcio falou. Eu já estou na área de tecnologia já há 35 anos. Eu comecei como desenvolvedor lá com 16 anos de idade. E no turismo desde de 99 para 2000, né? Eu entrei para fazer a migração do Bug do Milênio, né? Em agências de turismo. Depois eu tive uma passagem por 3 anos na Senior Sistemas. E depois eu fui trabalhar direto dentro de uma agência. E numa agência eu trabalhei por 12 anos dentro do grupo, né? Então nesse grupo tinha desde corporativo, eventos e operadoras. Então é uma área que eu trabalhei nesses últimos mais de 10 anos atrás e ainda continuo trabalhando dentro do segmento de turismo, né? Então é um segmento que eu gosto bastante, tenho bastante curiosidade não só pela área de tecnologia dentro do turismo, mas também como os processos de automação e principalmente a questão financeira, né? Que é o que a gente vai falar hoje, que é que dá sustentabilidade a tudo, né? Exatamente, meu amigo. E eu e você juntos trabalhamos em muitos projetos, né? Durante muitos anos aí, como pares, dentro dessa empresa que você foi colaborador durante 12 anos. Eu também fui, durante um menor tempo, mas eu fui colaborador. Depois a gente trabalhou em conjunto em projetos de educação corporativa também para o turismo. Então a gente tem uma veia muito forte no turismo. Eu sei que você está bastante antenado com esse mercado, você conhece muito, está bem atualizado. E eu queria te fazer uma pergunta agora, que era o seguinte: Júlio, como é que você avalia o atual cenário do mercado de agências nesse momento? Eles tiveram aí uma situação de pandemia, enfim, inúmeros problemas, e agora eles estão no outro movimento de crescimento. Qual é, na sua visão, esse momento atual das agências? Se falando pela ótica de tecnologia, eu acho que eles estão... Teve um grande avanço quando você fala, por exemplo, de pandemia nas questões tecnológicas, né? Então, teve algumas empresas que tiveram que aprender a trabalhar remoto, a fazer as coisas de forma centralizada. Só que uma das coisas que às vezes um pouco me entristece é que às vezes as pessoas, aí na hora que voltam as coisas, as pessoas tendem a voltar a fazer as coisas como eram antes, entendeu? Isso eu acho que é um grande problema do segmento. O segmento procura sempre fazer as coisas do jeito que eram antes. Eu acho que já passou da hora até da questão da modernização, né? A gente já não está mais na era digital, então a gente já está na era pós-digital, a gente já está em outros processos.
E eu ainda vejo algumas empresas tentando usar as mesmas metodologias que trouxeram ela, entendeu? Hoje, É, a, a, quando se fala desse segmento, sim, eu tenho muita preocupação na questão de sustentabilidade dele a longo prazo, entendeu? Então, quer dizer, eles precisam reinventar e reinventar rápido, tá? eu E concordo com hoje, você, viu, Júlio? Concordo muito com você. Termina que eu quero também colocar uma visão legal aí. Mas está ótimo. Vai lá, meu amigo, vai lá. uma das coisas que eu acho que seria o grande foco, principalmente agora no crescimento, porque agora é aquele degrau alto, né? Porque você teve a maioria das empresas enxugaram, outras consolidaram, só que teve algumas agências que acabaram crescendo rápido demais e outras agências que encolheram e estão precisando crescer de novo, só que no ritmo acelerado para recuperar as perdas, né? E aí é onde que entra a questão de processos e finanças, entendeu? Aí é o segredo do sucesso, entendeu? Se você tem processos bem azeitados, se você tem automação em cima daquilo que você faz, você consegue crescer com uma certa segurança e com uma previsibilidade, entendeu? Se você começar a inchar colocando headcount, você vai começar a ter um problema muito grande de tecnologia lá na frente, entendeu? Verdade, verdade. Eu tenho uma percepção muito similar à sua, a gente pensa muito parecido e tal. A percepção que eu tenho que você falou é, antes da pandemia, se estava vindo num voo cruzeiro, resolvendo ali os seus problemas, enfim, estava tocando o carro, né? E trocando o pneu com o carro andando. A pandemia trouxe bons exemplos, trouxe muita dor, mas o que eu vejo hoje é que as agências voltaram a crescer, alguns até muito maiores do que estavam antes da pandemia, por seu mérito próprio, pela volta do mercado e outros indicadores que a gente tem aí, né? Aumento das tarifas aéreas também ajudou um pouco, mas a maioria com grande mérito. E o que eu vejo é os mesmos problemas de 5, 6, 7 anos que a gente discutia lá atrás, cara, principalmente aqueles que envolvem tecnologia e finanças. E aí eu queria lhe perguntar mais uma vez, para você me identificar assim, quais são claramente os riscos que uma agência tem hoje para enfrentar e que podem machucar bastante nesse momento de crescimento, como você falou. O que tem que olhar? O que se arrisca? Aonde vai doer? Eu acho que o principal problema são investimentos errados. Aí o que acontece? Quando você fala em tecnologia, as pessoas pensam em sistema. E nem sempre é o sistema que vai resolver teu problema, entendeu? Não adianta você comprar o melhor sistema de mercado se seus processos dentro da empresa não estão consolidados e não estão fluindo. A única coisa que você vai conseguir é gastar muito dinheiro, fazer uma tentativa de implementação que vai acabar não dando certo e você vai acabar tendo um problema maior no final da compra. Então, às vezes, a gente tem que começar, antes de um processo de automação, você precisa rever os seus procedimentos operacionais primeiro, tá? Então, esse é eu digo o primeiro risco porque é normalmente que as pessoas vão, elas acham que sistemas resolvem problemas. Sistemas não resolvem problemas. Sistemas podem potencializar problemas correntes ou, pelo outro lado, que seria o que é o melhor cenário, ele pode potencializar a sua performance. Só que a sua Ah, performance só vai conseguir ser potencializada se você já consegue fazer o seu arroz com feijão direitinho. O outro risco que eu vejo, quando se fala também de investimentos, é a ida para o cloud. Cloud é o segredo do sucesso, é o que vai manter as empresas vivas, é o que vai te dar dinamismo. Só que se você também não controla custos de cloud, ele vai sair muito caro. Então, hoje, quando você fala de on-premises, que seria ter seus servidores locais, seu sistema local, e cloud vai te dar só vantagens. Só que ela tem um risco, existe uma pegadinha aí no cloud. Se ela não for bem montada, você pode ter um problema de um custo altíssimo, entendeu? Então, legal, quero sair, tirar meus servidores daqui e vou para a AWS. Legal, mas o que eu preciso fazer antes, entendeu? Então, existe uma lição de casa também que precisa ser feita sim, para o processo de migração. E sim, isso você sim, pode sim, sim. explorar o risco, entendeu? Entendi. E o outro item que eu vejo é que a gente fala de dados que você acaba tendo um acúmulo de informação, um acúmulo de dados, mas você não gera informação naqueles dados. Então teve o boom do BI, entendeu? Então, quer dizer, se você quiser ter as suas contas azeitadinhas, você vai ter que ter um DRE bonito, você vai ter que ter as informações o mais Perfeito. rápido possível na sua mão para tomar a decisão, só que para isso existe uma lição de casa para ser feita também.
Aí, de de novo, não fato. adianta comprar o melhor BI do mercado, que ele não vai resolver seu problema. Entendeu? Então, eu acho que a grande dica que eu dou é primeiro olhe os seus processos e depois pense em investimentos em tecnologia. Não faça o Muito bom, contrário. muito bom. Eu pegando esse seu gancho aí, quero colocar a minha visão nisso também. Eu vejo que, sempre coloquei isso e acredito muito, e a gente no final vai ter uma grande novidade aqui para todo mundo também, mas eu vejo que mais do que nunca hoje, a gente tem a tecnologia cada vez mais forte, mas ainda ela, principalmente nesse nicho que a gente tem hoje, ela ainda é, e talvez ao longo, pelo menos da minha existência aqui nesse mundo, ela vai ser o meio. E aí o problema está nas duas pontas, né? Onde começa e onde terminam as coisas, que são as pessoas. Então, se a gente não entende, como você muito bem falou, não adianta ter ferramentas como BI, de Business Intelligence, ter sistemas de back-office, ter sistemas de CRM, tudo aquilo que a tecnologia de alta performance pode dar, sistemas de interconexão, de integração, que podem facilitar, conciliar tudo aquilo que o financeiro precisa, por exemplo, de uma agência, para sofrer menos, se as pessoas de um lado e de outro não estiverem preparadas, não entenderem o que tem que ser colocado, não fizerem o dever de casa delas. Então, eu vejo também que se investe, a maioria das agências não investe em tecnologias estruturadas, não entende, vai comprando sistema, como você falou. Depois, eu vejo que elas, muito poucas, constroem, como você também disse, processos e organização e se perde muito na comunicação. Treina de forma inadequada, engaja de forma inadequada, não entende parametrização entre cliente, entre fornecedor, e aí acaba tendo situações, por exemplo, que a gente vai tratar muito no nosso curso, que é o crédito. Uma empresa, uma agência corporativa dá crédito aos clientes que ela tem. Cara, ela sofre um risco gigante quando ela não tem a capacidade de automação, processo e pessoas treinadas como um banco. Então, ela se acha um banco no dar crédito, mas não é um banco no gerir crédito. Isso é um problema gigante. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, isso a gente vai abordar muito no nosso curso, né? E porque hoje é um dos problemas que, por incrível que pareça, a gente tem esse problema há mais de 10 anos. Eu já dava palestra sobre isso há muitos anos. Desencaixe, por exemplo, é um outro problema. É aquilo que eu pago antes e recebo depois. Não se tem controle desse processo. Enfim, políticas de crédito, N coisas que a gente vai falar aqui. Mas, pegando esse gancho aí, Júlia, eu queria que você desse um panorama, na sua visão, que é bem ampla nesse mercado, como você avalia o nível de desenvolvimento tecnológico das agências, né? A gente tem vários tamanhos, né? Vários segmentos. Tem a galera do lazer, o pessoal do corporativo, tem eventos, tem agências pequenas, tem agências médias, grandes e gigantes, tem as internacionais. Como é que você avalia de uma forma geral, se você puder segmentar, o nível tecnológico, tá? Não só para a questão das finanças, mas de uma forma geral. As agências, um dos motivos de ter entrado nesse segmento é porque ela utiliza muito tecnologia, né? Então, quando você pega, por exemplo, quando eu entrei na área, quando eu me interessei para a área, a gente estava falando de Sabre ainda provendo os computadores para as agências, usando linhas da SATA. Então, você tinha uma série de coisas aqui que você já usava uma tecnologia agregada dentro do negócio. O único problema que eu vejo é que essa tecnologia ela não é bem aproveitada. Então, você acaba usando para resolver problemas pontuais. Então, eu quero emitir bilhetes, eu quero fazer reserva de hotel, só que elas acabam não convergindo. Então, acho que o grande problema, quando se fala em tecnologia nas agências, independente do porte, é a questão de convergência. Se você não consegue fazer os sistemas conversarem, fazer as coisas fluírem, o que acaba acontecendo? Você ganha velocidade de um lado, daqui a pouco o negócio trava. Então, por exemplo, não adianta fazer uma emissão de bilhete em 30 segundos se eu demoro meia hora, uma hora para fazer uma conciliação. Então, Isso. esses são os problemas. Então, agências têm muita tecnologia, até porque vem muita coisa de companhia aérea, agora também da rede de hotelaria. A rede de hotelaria é outra que demorou um pouco para se mexer nessa questão de tecnologia, né? Teve que Verdade. levar um chacoalhão aí para começar a correr atrás. Então, o problema todo que a gente falou hoje é a questão de convergência. Então, a gente precisa ter integração. Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, e quando você citou, por exemplo, de que a tecnologia é o meio, ela sempre vai ser o meio. A tecnologia ela nunca vai ser um fim, porque você não cria tecnologia por tecnologia, né? Que é uma das coisas que eu brincava, não adianta você desenvolver sistema tech to tech, entendeu? Porque
não é um técnico que vai estar usando do outro lado, são pessoas de experiências diferentes, de nichos diferentes, então vão trazer uma bagagem diferente. Então, quando se fala hoje de tecnologia convergente, você tem que lembrar sempre de uma coisa: você está fazendo tecnologias para pessoas e por elas. Então, é para elas e por elas. Então, como que você faz isso? O maior problema que eu vejo, por exemplo, em sistemas é a questão de implementação. Por que a implementação acaba não funcionando? Independente do tipo de sistema. Porque, às vezes, você tem as pessoas que não estão aderentes ao projeto, ou elas não estão com um mindset ou com o entendimento correto da necessidade daquilo. Então, você vai ter que eu chamo de grupo de sabotadores internos, entendeu? É aquele que vai te derrubar qualquer tipo de implementação, inovação que você queira. Depois disso, você vai ter essas questões de treinamento, então as pessoas precisam ser bem treinadas nos sistemas. Não adianta colocar um sistema e, tipo assim, se vira. E ainda tem um outro problema maior ainda, quando a gente está falando de pessoas e finanças, né? Turnover. Quando você tem um turnover alto dentro da agência, você tem problema financeiro, porque trocar pessoas é caro. Você tem um outro problema, que é a questão do onboarding, então você não faz o onboarding direito. E aí todo aquele treinamento que aconteceu no início da implementação do sistema é jogado fora. Então você acaba, aí, quer dizer, às vezes em 4, 5 meses, uma ótima implementação, o sistema está rodando direitinho, daqui a pouco desanda tudo, e é justamente por causa disso, que você começa a ter aquele famoso treinamento do job, entendeu? Senta do lado do carinha lá que ele vai te ensinar de como faz. Então não é falta de tecnologia, né? Não é falta de tecnologia. Tecnologia no turismo tem de tudo que você pode imaginar. Eu já desenvolvi projetos de BI, já desenvolvi projetos de integração, de lojas online, quer dizer, metodologias, técnicas, ferramentas, tudo. Hoje em dia você tem tudo do bom e do melhor. É simples, é um catálogo, sabe? Se você, o que você quer fazer, a gente consegue fazer. Sim, ó, falando em tecnologia, tem um amigo nosso aqui, não sei se você lembra dele, o famoso Auron. Fala, meu amigo Auron, bem-vindo aí à nossa live, viu? Estou aqui com um especialista no Banner, Dr. Júlio Oliveira. Bom, Julião, eu quero agora, entrando num funil aí de pergunta, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: como o problema não é tecnologia, e sim o que escolher da tecnologia, principalmente como trabalhar a pessoa e a tecnologia, esse processo, me fala tecnologias que podem diminuir os gargalos de crescimento, principalmente nas finanças. O que você enxerga? Quais são as tecnologias? Podem ser coisas de base, ou seja, pode ser coisas de back-office, coisas de front-office, coisas de middle, ou seja, lá atrás, na frente, no meio. Me fala um pouquinho que tecnologias você recomenda. Não estou nem... Enfim, fique à vontade para falar, porque aqui a gente está tranquilo para ajudar todo mundo. Que tecnologias você acha que podem apoiar e diminuir o gargalo para as finanças e para o crescimento? Bem, um bom back-office para mim é fundamental. Você precisa ter um bom back-office, tá? Porque senão você não ganha velocidade, você não tem controle. Claro. Uma outra questão, principalmente agora, aí vai uma dica: quando você implementa um back-office, o back-office nunca roda de frente para trás. Ele é sempre de trás para frente. Você tem que começar a análise da implementação do seu back-office pela contabilidade e não pela operação. Esse é o erro mais comum que eu vejo que o pessoal faz em implementação de sistema. Se começa pelo fim e não pelo começo. Só que no começo, quando se fala de back-office, o começo é lá atrás que seria o fim do processo, mas ele é o início do processo. Porque você precisa ver a necessidade lá de trás e vir trazendo até a operação. Então, seria um excelente back-office. O segundo item são integrações. Então, não adianta você ter um back-office se você não tiver integrações com os outros sistemas. Que tipo de integração? Me fala. Aí vem um grande problema do turismo. Você tem uma salada mista de tecnologias e, pior, você tem algumas tecnologias muito antigas. Então, quando você pega, por exemplo, quer integrar com companhias aéreas. Cara, companhias aéreas usam tecnologia da década de 90, fim da década de 80 e início da década de 90. Às vezes é difícil você encontrar gente que conhece esse tipo de tecnologia para fazer integração. Verdade. Então, processos automatizados é extremamente importante. Então, integrações é importante para você gerar uma qualidade de dados. Tá?
A outra coisa que você precisa ter, que eu também investiria, seria uma questão do middleware, que é o cara que vai controlar os foras da curva. Tá? Então, eu tenho lá 80% da minha operação integrada. Só que se eu tiver esses 20% que me geram um trabalho enorme para descobrir que aconteceu um erro, isso também eu começo a perder produtividade, começo a perder dinheiro. E Então, você principalmente tem. quando é faturado a forma de pagamento, né, Júlio? Ah, Quando eu tenho aí que. o Eu negócio, dou aí o crédito ao negócio cliente, aí o bicho pega. Aí o negócio desanda. Porque sempre a questão nunca é errado fazer faturado? Eu acho que não. É errado Também dar acho que não. crédito? Também acho que não. É uma A questão estratégia, concordo. ali é mais a questão seguinte: se eu não tenho estrutura para fazer isso, aí é um erro. Então, quer dizer, não é o negócio que é errado, é como eu estou fazendo e ou a capacidade que eu tenho de fazer aquilo. Perfeito. A, a outra coisa que eu acho que precisa ser, você precisa pensar em Big Data. Só que em Big Data não no conceito de acumular lixo, entendeu? Você precisa ter uma integridade de dados para você conseguir transformar dado em informação. Então, vamos imaginar o seguinte, você consegue, isso são coisas que a gente já conseguiu fazer, que é você ter uma integração no nível altíssimo, você conseguir monitorar aquele delta de divergências e você conseguir saber qual é a sua margem de erro, quanto você está errando. Porque existe aquela máxima, né? Você quer começar a fazer certo, antes de começar a fazer certo, pare de fazer errado. Então, vamos corrigir primeiro os problemas antes de tentar implementar coisas novas, né? Na hora que você estiver fluindo naquele negócio, então está na hora de dar um próximo passo. E o outro item assim, que eu acho que é extremamente importante é você conseguir ter um console onde que você controle todas as entradas da empresa e todas as saídas da empresa. Então, você tenha canais de comunicação que sejam convergentes. A palavra convergente eu vou usar bastante porque eu vejo que é um grande problema. Sim, Que, sim. que sejam convergentes. E aí, por outro lado, que é tão importante quanto você ter tecnologias em cloud. Tá? Então, não faz mais sentido, por exemplo, eu ter um PBX instalado na empresa, não faz mais sentido eu ter meus servidores instalados na empresa, Perfeito. não faz mais sentido eu ter, por exemplo, dados instalados dentro das empresas, dentro das máquinas das empresas. Aí a gente entra numa questão que envolve mais a questão de segurança da informação. Então, quanto menos dados você tiver armazenados dentro dos computadores, você tem duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que você sofre menos com problemas de invasão, com problemas de vírus e outras coisas, e depois você consegue realmente trabalhar de qualquer lugar. Tá? E a gente viu Sim. na pandemia que as empresas que estavam preparadas para isso sofreram muito menos do que as que estavam rodando 100% local. Fato. Então, esses acho que são kits assim, Tem muita coisa, é. de. Isso já é muita coisa, né, Júlio? Ainda eu acho que a gente pode citar também as tecnologias que apoiam na relação com o cliente. Por exemplo, a gente tem os CRMs, a gente tem os BIs, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa colocar. Hoje em dia, se você sair um pouco do segmento corporativo para o lazer, muitas coisas novas estão se abrindo com relação ao portal, aqueles portais que a gente tem o focal point total, ou seja, né, o cliente entra, escolhe, paga, já vai automático. E aí, trazendo para o financeiro, qual é a minha percepção? Não sei se você concorda comigo. Que por mais que a gente tenha um bom back-office, uma série de outros sistemas, ainda existe muita coisa fora dos sistemas para fazer gestão financeira. Então, pô, tem um Excelzinho fora, tem o controlezinho à parte, tem o sistema que tem a famosa gambiarra lá que a gente faz. Por que que isso acontece em todo tipo de empresa, tá? A gente viveu junto em várias empresas, não só consultivamente, mas também trabalhando em paralelo, e a gente vê que, por exemplo, se tem um super sistema, vários sistemas em paralelo, uma capacidade gigante tecnológica, um parque tecnológico considerável, e ainda se faz DRE, ainda se faz reuniões gerenciais ainda com Excel, se faz reuniões gerenciais ainda com input manual, porque eu também trabalhei, né, não tão forte como você, mas trabalhei 2 anos da minha carreira de 30 em tecnologia, trabalhei com infraestrutura e aprendi um pouco dessa base do negócio. Já faz algum tempo, muita coisa mudou, mas a base fica. E o que eu me lembro se você tem sistemas, eles têm que ser respeitados. Quanto mais dentro dos sistemas, menos problemas você tem de idoneidade dos dados, né?
Então, e isso eu vejo que não acontece muito nas finanças. O cara puxa o relatório de conta pagada de fora, o cara puxa porque não confia. Onde é que você acha que esses problemas estão? Por que que isso ainda acontece nas finanças? Isso eu vejo que é um problema muito, eu vejo que é uma, vamos dizer assim, uma culpa da direção da empresa de aceitar esse tipo de relatório. A partir do momento que alguém toca no relatório, aquele dado pode estar certo como pode estar errado. A gente já Claro. presenciei casos de você tinha um relatório de que era usado gerencialmente dentro da empresa, se tomava decisões em cima daquele relatório, e tinha um erro na fórmula do Excel. E passou anos quase sem saber o que estava acontecendo. Então, a Excel não é ferramenta para se administrar uma empresa. Se a sua empresa usa um Excel para fazer a sua finança, para fazer seu fechamento, se o seu diretor, se o seu diretor financeiro te manda um Excel para tomar decisão, tome cuidado. Você pode Claro. estar tomando decisões com informações erradas. E não é nem por culpa dele. Às vezes, um momento ou outro, se erra uma fórmula do Excel. Então, você não consegue gerar integridade. A grande coisa é o seguinte, a partir de sistemas que você deixa tocar no sistema para fazer correção, você está pedindo para ter dor de cabeça. Então, por exemplo, Sim. se entra um lançamento errado, eu consigo entrar lá e alterar aquele lançamento para aquilo que eu quero, a gente vai viver naquela fase lá quando você fala de contabilidade antiga, né? Que o contador Sim. virava para você, quanto que você quer que dê? Sim, 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 sim. Tem uma coisa bem interessante que eu queria entrar agora, Júlio, mais a fundo. Já tem algumas pessoas novas entrando, um deles é o Rodrigo. O Rodrigo é o gerente de TI da Ponte Tua aqui de Recife. Bem-vindo, meu amigo Rodrigo. Essa live é bem importante para você. Depois a gente tem umas surpresas aí que eu vou falar com você mais com calma, separado. Bom, Júlio, eu queria o seguinte, eu queria fazer uma analogia agora a problemas que eu vejo do ponto de vista das finanças e qual é ou quais são os planos de ação para esses problemas. Por exemplo, o que eu mais vejo nas empresas e nessas quase 250 agências que eu já trabalhei em consultoria e na minha agência que eu também já tive no passado, começa tudo lá atrás, primeiro, né? Vamos entender que uma agência corporativa, agora não vou falar de lazer, uma agência corporativa tem toda essa relação de já estar com o sistema de back-office, aquilo que você falou, já tem um front office, self-booking e tal, e ele continua tendo vários problemas. Ele começou a crescer e os problemas aumentam e eles impactam lá no financeiro. Então, quando a gente entra para fazer uma avaliação consultiva e diagnóstica, a gente vê o seguinte, que começa já no começo, a parametrização do cliente está confusa, né? Se coloca lá uma forma de pagamento que às vezes não é, se coloca um processo que a gente tem que não se tem controle, por exemplo, de política de crédito quando eu dou um crédito ao cliente, não se faz esse encontro, por exemplo, de lançamentos, os lançamentos são equivocados, ainda existem muitas agências que têm aquele problema que a gente teve num local que a gente trabalhou em conjunto, de ter um time que precisa ser babá da operação para poder lançar vendas que não estão lançadas corretamente. Então, o que eu queria ouvir de você, amigo? Como a gente consegue, na tua experiência que você já fez isso acontecer de forma muito macro em automação, qual seria um plano de ação que você me diz para que a gente possa resolver problemas como essa questão de lançamento, essa questão de parametrização, essa questão de estouro de limite de cartão de crédito, é um problema gigante nos processos, né? Hoje em dia, se você pegar o mundo aéreo, nas agências corporativas ainda, nas de grande porte, médio para grande, você tem um nível de automação do bilhete aéreo, somente doméstico, lá na casa de 80%, 90%. Mas o problema está lá atrás no financeiro. Quando o cliente está pagando no cartão de crédito, o cartão do cliente estoura, você libera o faturado e não controla nunca mais. E aí, quando você fecha o olho que você abre, você tem no financeiro milhões que o cliente está desencaixado. Então, me fala aí um plano de ação, tecnologicamente falando, que você acha que você tem experiência para falar. Eu sei que você está, sem dizer nome, você está nesse momento num projeto consultivo, trabalhando esse tipo de problema, concorda ou não? Então, me fala que ações você acha que a gente pode sugerir aqui para o pessoal para juntar tecnologia e finanças. Bem, quando você fala, por exemplo, desse tipo de problema, ele normalmente, quer dizer, normalmente ele sempre começa no início, tá? Onde é o início? Na entrada do cliente.
Um dos processos que precisam ser criados é o processo de onboarding de cliente. Então, quando a gente vai falar muito também de onboarding, porque a gente tem Sim, sim. o onboarding do colaborador e a gente também tem o onboarding do cliente. Então, quer dizer, se o cliente entra redondinho, a chance de você ter problema é bem menor. Então, você precisa criar pontos de controle da entrada do cliente, para fazer um check para saber se tudo está funcionando direitinho. Um grande problema, às vezes, que eu vejo é que o cliente entra pelo comercial e daqui a pouco se joga e fala assim, olha, beleza, o cliente entrou, está aí dentro, e às vezes o financeiro não sabe, até ou não participou do processo. Então, uma das questões que precisam ser corrigidas é a questão de comunicação dentro da empresa. Então, a comunicação precisa fluir dentro da empresa. A comunicação não pode ser nichada. Então, quando você coloca, por exemplo, ferramentas de BPMS, quando você faz modelagem de automação de processos, você consegue fazer o sistema gerir esse processo de entrada do cliente. Eu me Então, lembro que você trabalhou muito isso em alguns projetos. Eu queria que você falasse mais sobre isso, que para mim aí está uma gigante solução que nenhum back-office conseguiu resolver e talvez nunca consiga resolver. Me fala um pouquinho disso aí, que isso é muito legal. O back-office não consegue resolver esse tipo de problema porque se tiver parametrizado errado, ou se o pessoal estiver fazendo coisas fora do sistema, ele não tem como resolver. Então, quando você coloca sistemas de BPMS, você começa a meio que controlar a entrada das coisas e você criar pontos de controle em cima dela. Então, você garante que aquilo entre do jeito que tem que andar. Então, o que é um sistema de BPMS? É um sistema de automação de processos, tá? Então, eu faço lá, eu desenho um processo, jogo isso dentro do sistema, então eu vou criar um fluxo dentro desse sistema que vai ter que passar por pontos de aprovação, esses pontos simplesmente de comunicação. Então eu entro lá, por exemplo, assim, vou fazer uma entrada do novo cliente. O que eu preciso fazer? Eu preciso preencher a ficha do cliente. Então você vai criar um formulário para se preencher aquela ficha do cliente. Ali daí de dentro, aquilo lá passa para uma validação, por exemplo, do financeiro. O financeiro sabe se tem todas as informações necessárias para se preparar todo o processo de conciliação. Então você tem uma gama de informações que você precisa passar logo no início e ela precisa ser validada. Depois disso, você entra nos processos de parametrização de sistemas. Então, tem que ir para as áreas corretas, executar nos testes e as parametrizações do sistema. Depois disso, você entra no plano de comunicação, avisar a empresa, avisar os departamentos, aquilo que está acontecendo. Depois tem que passar pelo treinamento do time que vai atender. Porque, às vezes, o time de atendimento, quando você fala de times humanos, entendeu? Ele precisa estar sabendo exatamente quais são as políticas do cliente, independente daquilo que está no sistema, porque quando sai daquilo, entra no emergencial, entra numa situação que o cara está sem sistema, ele precisa tomar uma decisão, ele precisa saber exatamente qual é a política do cliente. Então você envolve processos, você envolve automação desses processos, você envolve treinamento e você envolve comunicação. Tá? Ou então, seja, a tecnologia sendo estratégica, né? Sim, e aí aquele detalhe. Às vezes a gente fala algumas coisas e fala assim, parece óbvio, entendeu? Mas normalmente as melhores soluções são as simples e as óbvias, né? A questão toda é como se implementa. O segredo do sucesso não é, às vezes, não é saber que tipo de ferramenta eu uso. É mais saber como você usa aquela ferramenta, entendeu? Então não adianta eu virar para você e falar assim, cara, o melhor jeito de cortar uma árvore é com uma motosserra. Se eu te der uma motosserra, é bem provável você perder o braço, entendeu? Então, não é coisa simples ali da joia. Cara, é simples, é uma motosserra. Você tem uma metodologia para fazer a implementação daquela motosserra, de utilização daquilo, entendeu? Sim, sim. E isso é uma das coisas que a gente tem que vivenciar. Sim, sim. Eu queria aproveitar, eu acho que assim, a gente falou bastante sobre essa parte, uma visão macro-tecnológica, a estratégia, entrou um pouquinho na profundidade aí do que fazer. Tem muita coisa para a gente falar. Antes da gente terminar, depois eu quero falar um pouquinho sobre novidades que a gente quer passar para a galera. Mas eu não posso deixar de sair de uma live dessa sem perguntar para você, que é um especialista em tecnologia, um cara que olha para o futuro e entende bem. Eu me lembro bem, em algumas vezes que a gente conversou nos projetos que a gente fez em conjunto nesses últimos 12 anos, e você me dizia o seguinte, cara, o e-mail não vai ser, isso há, sei lá, 10 anos você me disse isso. Lúcio, o e-mail não vai ser mais a sua principal ferramenta de comunicação. Cara, eu nunca me esqueci disso. Eu achava que você era louco, mas hoje eu digo que o louco não é você. Então, velho, eu queria que você desse para nós aqui, que estamos aqui todos, dá uma visão dessa história de agenciamento de viagens. Para onde você acha que isso vai?
tem muita gente falando naquele modelinho de sempre que vai acabar, que vai mudar, que vai mexer, que a automação vai derrubar, a tecnologia vai isso, vai aquilo. Qual é a sua visão sobre, para a gente encerrar esse rol de conversa aqui, qual é a sua visão sobre o turismo do agenciamento, o agente de viagens, nas suas especialidades, para onde ele vai, o que ele deve olhar para se manter valorizado e manter vivo? Eu acho que existe uma. Se você olhasse, por exemplo, mais para trás, você falava assim, cara, ele está morto. Tá? Porque os processos vão. Os sites, as informações que tem na internet, tipo, vai matar. Tá? Só que eu nunca acreditei nisso, porque sempre existe uma situação que é, quando você fala, por exemplo, de visão exponencial, de crescimento exponencial, principalmente quando se fala em tecnologia, ele nunca é uma crescente, ele anda em S. Então, ele cresce um pouco, ele cai, depois que ele cresce um pouco, ele cai, que é o que acontece, por exemplo, com uma empresa quando implementa uma nova tecnologia. A primeira tendência dela é de ter uma queda para depois subir. E quando você fala, por exemplo, de informações, por exemplo, para viagem, a gente consegue até falar dos 3 nichos aí, de 3 grandes nichos. Então, vamos começar assim pelo corporativo. O corporativo, ele tende a encolher o número de agentes, só que esse agente ele vai ter que ser muito mais eficiente e muito melhor do que a gente estava vendo lá atrás. Então, a gente sabe que a gente já está aí há mais de 20 anos trabalhando nesse segmento, que a gente tinha uma época que o agente simplesmente apertava um botão, emitia um bilhete e tipo, esquece. Então, o trabalho tirava o pedido, né? A gente nem chamava de agente de viagem, chamava de emissor, né? Você lembra dessa época? Lembro. E aí você tinha lá os tarifadores que realmente resolviam os problemas. Então, hoje, o nicho é dos especialistas. Então, turismo hoje é uma coisa para especialista, não é mais uma coisa para geral, entendeu? Então, esse cara precisa ser muito mais consultivo e muito mais conhecedor daquilo que ele faz. Então, hoje, eu tenho um site, eu consigo buscar qualquer tipo de informação. Só que a quantidade de informação que tem já é insegurança. Então, se falando para o lazer, esse trabalho de consultoria, para você passar essa segurança para o cliente, é a coisa que mais tem valor. Tá? Então, quer dizer, hoje uma credibilidade, um know-how em cima daquilo que está se fazendo é muito importante, por exemplo, no segmento de lazer. No segmento corporativo, você já vai para um outro nicho. Você está falando de eficiência de dados. Tá? Corporativo hoje é dados. Não adianta você virar e falar assim, não, vou ter um atendimento X. Tá? Cara, atendimento hoje não é diferencial no corporativo. Você precisa ter um atendimento extremamente automatizado, que vai trabalhar 24/7. Então, quer dizer, você não vai conseguir se diferenciar por um atendimento perfeito, porque as agências já têm isso. Só que você tem que passar dados. Então, hoje, uma agência corporativa ela tem 2 grandes papéis. Um é o papel de gestão, tá? Então, ela é realmente o gestor de viagem, ela é o gestor, ela tem que se entender que ela é o gestor de um centro de custo da empresa. E se ela conseguir ser eficiente nessa gestão de centro de custo da empresa, ela vai ter uma vida longa e próspera. E o outro item que ela precisa tratar é que ela também é um financiador da operação do cliente. Logística financeira, é isso aí. Então, são os 2 pontos que eu falo, por exemplo, da questão corporativa. Na questão de eventos, eu vejo 2 coisas que são bem fortes, entendeu? Eventos são híbridos agora. Então, por exemplo, mini meetings, esquece. O pessoal já aprendeu a fazer reunião no Zoom, já aprendeu a fazer reunião no Google Meet, eles não vão mais ficar fazendo gastando dinheiro para trazer meia dúzia de pessoas para ficar fazendo uma reunião de 1 hora dentro do motel. Então, essa parte de mini meetings acabou. Porque todos os custos de deslocamento aumentaram significativamente, né? Gasolina, avião, carro, tudo, Uber, tudo aumentou tudo. Então, você ficou tipo, altíssima essa questão do custo operacional para você ter um evento. E evento híbrido é um negócio que é muito difícil voltar atrás. Então, quando você fala de segmento de eventos, acho que o segmento de eventos é um que está demorando para dar, entendeu? Acho que as experiências que você precisa passar nos contatos, naquela interação que você vai no evento justamente para ter essa interação, para ter essa experiência, para ter essa vivência, hoje ela é o diferencial.
Então, isso precisa ser tratado, independente se ele vai Sim, ser virtual ou se vai ser presencial. perfeito, perfeito. Eu E, vejo assim, Júlio. Fala, termina, pode terminar. então, olhando, por exemplo, para esses três segmentos, eu acho que vai ter, falando agora, por exemplo, de mão de obra, você vai ter uma redução na quantidade, mas vai ter um aumento na qualidade. Tá? Que bom. Porque toda a parte tecnológica ela precisa se sobressair para você conseguir ter um equilíbrio financeiro. Tá? Você não Tá. vai conseguir sustentar uma empresa se você não tiver ela embarcada tecnologicamente, entendeu? Hoje em dia é impraticável isso. Você não consegue fazer uma operação de 60% a 70% manualmente. Isso, olha, eu vou pegar o seu gancho aí e a gente parece muito o nosso pensar. Para mim, o que você falou tá muito correto, acredito cegamente nisso que você viu. A gente está vendo aí situações, principalmente depois da pandemia, eu vejo que o futuro do agenciamento está nos que eu chamo dos quatro seisinhos ali. Ele tem que se comunicar muito bem, né, em todos os canais, redes sociais, por e-mail lá, que mesmo ainda que seja menor, WhatsApp, dentro das ferramentas fechadas e tal, tem que se comunicar muito bem a empresa corporativamente e as pessoas. Ele tem que ter um comprometimento com esse cliente, no começo, no meio, no fim, depois, né? No pré, durante e no pós-venda. Comprometimento. Né? Aquele comprometimento não é de passei o bilhete para o cara, não. É um comprometimento muito grande. Ele tem que ser um consultor de fato, não mais aquele emissor. A empresa entender isso como um processo consultivo, as pessoas entenderem isso e, por último, a partir desses 3 anos, gerar confiança. Porque, como você falou, a pessoa hoje tem muito mais informação, tem uma história dos novos consumidores, né? Das novas gerações, não estão acostumados como a gente, da geração X, a comprar em vários tipos de canal, né? A gente ainda compra muita coisa pelo presencial, mas essa galera nova não está acostumada. Mas eles, quando tem muita informação, vão precisar disso: comunicação, confiança, comprometimento e consultoria para poder tomar a melhor decisão, até mesmo fazendo o processo de execução da compra, do carrinho. Então, eu vejo que a agência ela vai ter que ser trabalhada nisso e a operação das coisas é como você falou, depende de cada nicho. No lazer é uma coisa, na operação do corporativo é outra, em eventos é outra, mas eu ainda concordo com você que para essas duas operações de corporativo e eventos, o agenciamento é um grande gestor, ele usa muito mais a inteligência, né? E a operação em conjunto com a tecnologia, e ele é uma logística de apoio financeiro, sim, e isso é um diferencial, mas ele precisa estar muito preparado, como a gente falou, porque se até banco quebra e se eu entro sem estrutura, eu quebro também. E a outra coisa que, de uma forma geral, é uma frase que eu uso muito há muitos anos e que vai, no ano que vem, gerar um livro, que eu estou começando a escrever, que é o seguinte: quanto mais tecnológicos, mais psicológicos deveremos ser. Então, porque é exatamente isso, a tecnologia ela tem diminuído as arestas, mas o que sobra para a gente é gente. Então, quanto mais eu entender de gente, melhor eu vou ficar, e é o que vai me sobrar, e é o que, como você bem disse, a mão de obra vai se dissipar, coisas que a gente pode fazer com automação vão crescer cada vez mais, o que vai sobrar para a gente é a psicologia das pessoas, né? Alguns com mais necessidade de apoio, outros com menos, mas vai sobrar a psicologia das pessoas que vão comprar, das pessoas que vão atender e das pessoas que vão ajudar a gente a fornecer. Então, essa é a relação que eu vejo. Uma outra coisa que eu vejo da agenciamento também eles precisam ser multi-channel dentro das próprias agências, né? Então, eu não posso mais só atender via WhatsApp, eu tenho que atender WhatsApp, tenho que atender aqui, tenho que atender ali, tenho que voltar a pensar de alguma forma em outros formatos de ponto de venda, não mais aquele modelinho no lazer das casas, dos escritórios. A própria gestão corporativa também tem que pensar fora da caixa. Existe em outro mundo muitos formatos novos de pontos de venda, de canais de venda. A agência tem que entrar nesse mundo para começar a entender. E aí, amigo, eu queria muito. A gente tem aí pouco mais aí de 8 minutos. Eu queria que você agradecesse a galera. Eu tenho depois umas novidades para falar. Uma delas é nossa, né? Eu vou apenas antecipar isso antes de você agradecer. Eu e o Júlio, galera, a gente pensou muito aí e decidiu, já agora em setembro, lançar um novo curso muito bem preparado. A gente está trabalhando nele já há alguns meses. E esse curso tem um nome fantástico, chama High Tech e High Touch.
como equilibrar o peopleware, ou seja, como equilibrar, né, a questão da tecnologia e as pessoas. Então, a gente vai ter um paralelo, o Júlio com a especialidade dele em tecnologia e visão de negócio de pessoas, e eu com a minha visão de negócio e pessoas. A gente vai lançar um curso para o turismo como um todo, vai ser o primeiro nicho que vai lançar, depois a gente vai expandir esse curso para outros nichos, né? Então, a gente está muito feliz que a gente vai lançar esse curso já em setembro. Fiquem ligados aí que o High Touch e High Tech vai ser um sucesso, porque vai exatamente fazer essa sincronia do hoje e do amanhã entre as pessoas e a tecnologia, como fazer as coisas acontecerem nesse embalo de equilíbrio. Júlio, eu queria que você agradecesse aí, meu amigo, que eu tenho um recado final ainda. Então, pessoal, obrigado aí. Espero ter contribuído com vocês. A gente está à disposição, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato. E foquem no resultado, entendeu? Criem os goals, criem uma estratégia, não façam as coisas por impulso, tipo assim, o fulano de tal comprou uma ferramenta X, eu também quero a mesma. Então, e tomem cuidado com a questão de experiência do usuário. A experiência do usuário hoje é que dita tudo, entendeu? Então, quando a gente está falando de pessoas, é simplesmente assim, eu não quero falar com pessoas, mas quando precisar falar com uma pessoa, eu quero ser bem atendido. Então, Fato. Boa, esse é a Julião. dica. Boa. Amigo, quero agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui também, todos que estão com a gente, os que a gente vai passar, porque a gente vai gravar e vai passar para muita gente. E quero dar aí uma última novidade, né? Duas, né? Primeiro que o Júlio vai fazer parte desse nosso processo do treinamento de gestão financeira para agências. Ele vai participar com a gente em um dos módulos, exatamente mostrando quais tecnologias e quais ações que a tecnologia vai poder ajudar nas finanças. Então, tudo que a gente falou aqui, a gente vai ter a profundidade nesse nosso treinamento. Por isso que o treinamento não é só para gestores financeiros de agências, é para gestores e diretores de agências, porque o comercial que precisa entender sobre finanças, o gestor de tecnologia, como está aqui o Rodrigo, que precisa entender de finanças também e como os impactos e as soluções de tecnologia podem ajudar. E a gente tem uma situação final aqui para dizer o seguinte: o nosso curso começa dia 31 de agosto, a gente está com uma condição muito especial para 30 pessoas até sexta-feira, com 20%, principalmente aqueles que são da BAV São Paulo e Abracorp. Então, a gente vai esperar vocês aí com muito carinho. O curso está sendo muito bem trabalhado. A gente vai ter um mês no curso de uma comunidade dentro aí do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai trabalhar aí toda semana uma novidade e toda quarta-feira a gente vai trabalhar nos nossos 4 módulos. E a gente vai sair com uma super oficina. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão se surpreender com esse curso. Esse curso, de novo, não é para pessoas do financeiro, não. É para quem está dentro do financeiro e para quem faz gestão das agências. Quem tem que ter uma visão mais macro e entender o micro para poder tomar decisão melhor e ter menor impacto. Bom, e aí eu queria mais uma vez aí fechar esse tema agradecendo. Quem precisar saber alguma coisa sobre o link do nosso curso de gestão financeira para a agência, está aí na bio do Lúcio Oliveira _mentor. Muito obrigado a vocês, amigo. Júlio, tamo junto. Obrigado mais uma vez. E a gente vai ter uma outra live daqui a uma semana com o Tanabe, Gervásio Tanabe, presidente da Abracorp, falando um pouco mais sobre o impacto das finanças aí no mercado corporativo e de eventos, tá? Não perde essa live que vai ser top. Obrigado, Julião. Valeu.